do Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaj, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é número. Tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Não dá total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. Hoje, de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 170, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta, você também estará recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da Igreja 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 170 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteios não são o Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentadas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, o que eles estão apresentando é praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, de todas as redes sociais e que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estão perdendo seu fé para ter muita fé, também ao se ajudar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar,
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38, 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Marise, seja muito bem-vinda. Gratidão, Marise, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos o grupo de empresários em que a inauguração do templo físico em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus, gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em seu espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva vida, Espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. E logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para que você venha interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também, e assim, levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, onde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Seja muito bem-vindo. O primeiro livro é o livro de Esther. E o segundo livro é o livro de Judas. Esther com 10 capítulos. Capítulo 8. Esther, capítulo 8, que contém 17 versículos. O edito do rei em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã, inimigo judeu. E Mordecai veio perante o rei, pois Esther tinha declarado que era seu parente. O rei tirou o anel que tinha tomado a Amã, e Esther nomeou Mordecai administrador da casa de Amã. Suplicou mais Esther perante o rei, caindo-lhe aos pés e chorando. Implorou-lhe que revogasse a maldade de Amã, o agagita, em plano que este
tinha intentado contra os judeus, estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Ester levantou-se e pôs em pé perante o rei. Glórias ao Senhor Deus. O segundo livro de hoje é o livro de Judas, com um capítulo. Que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus o Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e guardados no Senhor Jesus o Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, sem necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Certos homens se infiltraram descaradamente, os quais, desde há muito, estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 2. Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, através dessa tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu iria apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11, 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira.
em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números ímpares. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Vamos ao livro para esses rebanhos. Malaquias com 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, que contém 18 versículos. O rouba, Senhor Deus, eu, Senhor, não mudo por isso. Vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem ao Senhor Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Terceira João com um capítulo. Que contém 15 versículos. Presbítero para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e tenha saúde. Assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Marcos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Capítulo 10. Marcos, capítulo 10, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. Marcos, capítulo 10, que contém 52 versículos. O cego de Jericó, ouvindo que era o Senhor Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus parou e disse: Chamai-os. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, lançou um salto e foi falar com o Senhor Jesus.
1, 69, 2 e 70. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, que contém 21 versículos. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis se a ela prestarem atenção com a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vosso coração. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte do Senhor Deus falaram movido pelo Espírito Santo. 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Lamentações com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Contém 66 versículos. Eu sou um homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Deveras ele volveu a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. 2 Timóteo com 4 capítulos. Capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. Segunda Timóteo, capítulo 1, que contém 18 versículos. Lembrando que, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo, para que você venha interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 2 Timóteo, capítulo 1, que contém 18 versículos. Saudação e ação de graças, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade do Senhor Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus, o Cristo nosso Senhor. Dou graças ao Senhor Deus, a quem desde a meus antepassados sirvo com uma consciência pura, que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações de noite e dia. Lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito que venha muito ver-te para me encher de alegria. Glórias ao Senhor Deus. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Vamos em 59, 12 e 60. Vamos ao livro.
Josué com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 20. Josué, capítulo 20, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. O capítulo 20 do livro de Josué contém 9 versículos. As cidades de refúgio. Então disse o Senhor a Josué, diz aos filhos de Israel, indicai para vós a cidade de refúgio de que vos falei, por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar uma pessoa, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, se apresentará à porta da cidade e exportará a sua causa aos ouvidos da autoridade de tal cidade. Então lhe darão lugar para que habite com eles. 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. E o livro é o livro de 2 Crônicas, com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Crônicas. Capítulo 11. 2 Crônicas, capítulo 11. Que contém 23 versículos. Roboão, rei de Judá, vindo Roboão a Jerusalém, convocou das tribos de Judá e de Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra para pelejar contra Israel, a fim de restituírem o reino a Roboão. Veio, porém, a palavra do Senhor a Semaías, homem do Senhor Deus, diz a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel, em Judá e Benjamim, assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um para a sua casa, pois de mim proveio isto, pelo que ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Glórias ao Senhor Deus, seja muito bem-vindo, Joelma, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66, Êxodo com 40 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Êxodo, capítulo 29, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. Êxodo, capítulo 29, que contém 46 versículos. A consagração dos sacerdotes, isto é o que lhe farás para consagrar, para que administrem o sacerdócio, toma um novilho e 2 carneiros, sem defeito, e pães sem fermento, amassados com azeite, pães finos, untado com azeite de flor de farinha de trigo, os farás, e os porás num cesto, e o trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegarão seus filhos à entrada da tenda da congregação, e os lavarás com água. Glórias ao Senhor Deus. 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. João com 21 capítulo. Capítulo 18. João, capítulo 18. João, capítulo 18, contém 40 versículos. Senhor Jesus preso. Respondeu-lhe ao Senhor Jesus de Nazaré, dizem Jesus, sou eu, e Judas que o traía estava com eles. Quando o Senhor Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tomou a perguntar-lhes a quem buscais, e disseram ao Senhor Jesus de Nazaré. Respondeu o Senhor Jesus, já vos disse que sou eu, se é a mim que buscais, deixai e estes. Glórias ao Senhor Deus.
27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 70. Isaías com 66 capítulos. Isaías. Vamos ao capítulo do livro de Isaías. Isaías, capítulo 64. Que contém 12 versículos. Para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Ó, se fendesse os céus e descesse-se os montes, tremesse diante da sua face. Como quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água, desce para fazeres um notório o teu nome aos teus adversários. E fazer que as nações tremam na sua presença. Pois quando fizeste coisas terríveis, não esperávamos descestes, e os montes tremeram diante da tua face. Desde a antiguidade ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e a olho nenhum viu o Senhor Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que neles esperam. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Mateus com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Mateus, capítulo 18. Para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. O capítulo 18 contém 35 versículos. O maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram do Senhor Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E o Senhor Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tomardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Salmos com 150 capítulos. 119, do 81 a 88. Não, perdão. Salmos 119, do 81 a 88, correto. Para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. Vamos aos Salmos 119, do 81 ao 88. Desfalece a minha alma aguardando a tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem esperando por tua promessa. Eu digo: quando me consolarás? Embora eu seja como um odre da fumaça, não me esqueço dos teus decretos. Quantos dias devem esperar o teu servo? Quando punirás os que me perseguem? Os soberbos abrem covas para mim, contrários à tua lei. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia, lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemáticas, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você venha interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Tiago com 5 capítulos.
capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. Tiago, capítulo 1, que contém 27 versículos. Tiago, servo do Senhor Jesus o Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações, provas e tentação, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Colossenses, capítulo 3, que contém 25 versículos, regra para o viver santo. Portanto, se fosseis ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Senhor Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo é a nossa vida se manifestar, e a nossa vida é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Glórias ao Senhor Deus. 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Antes de eu dar continuidade ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Deixa eu apresentar uma mensagem. Nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Gratidão por cada curtida, por cada comentário. Vamos dar continuidade ao sorteio para os rebanhos que eu acabei de sortear. Rebanho Santos número 31, 39, 32 e 40. Obadias com um capítulo. Obadias com um capítulo. Que contém 21 versículos. Como vos bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo a todas as nações. Beberão sem cessar até o fim, e serão como se nunca tivesse existido no monte de Sião. Porém, haverá livramento, ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama. A casa de Esaú palha, e aqueles se acenderão contra eles e os consumirão. Não haverá sobrevivente da casa de Esaú, o Senhor o disse. 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. 1 Crônicas com 29 capítulos. Primeira Crônicas. Vamos ao capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo 23. 1 Crônicas, capítulo 23. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 Crônicas, capítulo 23, que contém 32 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também levar a presença do Senhor Deus e anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de vocês, seja onde você estiver. 1 Crônicas, capítulo 23, que contém 32 versículos. Os levitas, sendo Davi já velho, cheio de dias, fez Salomão, seu filho, rei sobre Israel. Ajuntou-se todos os líderes de Israel, como também os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. E foi o número de homens 38.000. Disse Davi, desde 24.000 promoverão a obra do templo do Senhor, e 6.000 serão oficiais e juízes. 35 e 36, vamos ao livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro é o livro de Joel, com 3 capítulos. Joel com 3 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Joel. Capítulo 2. Joel, capítulo 2, para o rebanho santo de número 35. O capítulo 2 contém 32 versículos. Então o Senhor teve zelo da sua terra e compadeceu do seu povo. O Senhor responderá a seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite deles. Serei fartos e não vos entregarei, mas a zombaria entre as nações. Farei o exército do norte partir para longe de vós e o lançarei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá a sua podridão e o seu mau cheiro se espalhará, porque fez grandes coisas. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para sortear os 2 últimos livros de hoje para a meditação de todos vocês. A oração é a oração de número 7. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja a expulsão de toda depressão e opressão maligna onde chegar agora a administração da tua santa palavra, através dessa igreja virtual, @igreja 70 Santos, e todas essas vidas ligadas conosco recebam proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. Apocalipse com 22 capítulos e o livro de Ruth com 4 capítulos. Apocalipse, vamos ao capítulo do livro de Apocalipse. É o penúltimo livro de hoje, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, é o penúltimo livro de hoje, que contém 18 versículos. A besta que subiu da terra. Então vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e o que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e fez grandes sinais de maneira que até o fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta. Enganava o que habitavam na terra e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. O livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 2. Ruth, capítulo 2, é o último livro de hoje para a meditação de vocês, de todos vocês. Contém 23 versículos. Disse Noemi a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Acrescentou Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Respondeu Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a colheita que tenho. Disse Noemi a sua nora: Ruth, bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que em outra lavoura não te molestem. Então Ruth se ajuntou com as servas de Boaz para recolher espigas até a colheita da cevada e de trigo. Se acabou e ficou morando com a sua sogra. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração.
Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 21, Esther, capítulo 8. Você que mentalizou o 16, vai meditar no livro de Judas. Você que mentalizou o 10, Malaquias, capítulo 3. Você que mentalizou o 14, Terceira João. Você que mentalizou o 4, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o 12, 2 Pedro, capítulo 1. O 18, Lamentações, capítulo 3. O 2, 2 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o número 13, vai meditar no livro de Josué, capítulo 20. Você que mentalizou e escolheu o 22, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 11. Você que mentalizou o 6, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 29. Você que mentalizou o 3, o livro de João, capítulo 18. Você que mentalizou o 19, Isaías 64. Você que mentalizou o 5, Mateus, capítulo 18. Você que mentalizou o 11, vai meditar no livro de Salmos 119, do versículo 81 a 88. Você que mentalizou o 20, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 17, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que mentalizou o 7, vai meditar no livro de Obadias. Você que mentalizou o 8, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 23. Você que mentalizou, escolheu o 9, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu 1, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 13. E você que mentalizou, escolheu o número 15, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 2. E eu vou já repetir os livros que foram sorteados, os números que foram sorteados para todos vocês. Atenção a todos que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhem as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana serão sorteadas, quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives. Dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Antes de eu repetir os números que foram sorteados, eu irei apresentar mais uma denúncia para todos vocês. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção.
Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados: 21, Esther 8, 16, Judas 16, perdão, o 16, o livro de Judas com o capítulo 10, Malaquias capítulo 3, o 14, 3 João 4, Marcos 10, o 12, 2 Pedro 1, o 18, Lamentações 3, o 2, 2 Timóteo 1, o 13, Josué 20, o 22, 2 Crônicas 11, o 6, Êxodo 29, o 3, João 18, o 19, Isaías 64, o 5, Mateus 18, o 11, Salmo 119, do 81 a 88, o 20, Tiago 1, 17, Colossenses 3, o 7, Obadias, o 8, 1 Crônicas 23, o 9, Joel 2, o 1, Apocalipse 13, o 15, Ruth capítulo 2. Atenção a todos vocês que querem o Senhor Jesus, que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça essa leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas sendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Muita atenção nos benefícios e importância de você, seguidor, ofertante, membro de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação
Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @ G1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @ Igreja Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, a mínima Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e, dependendo da rede social, o link e o horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% das escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, da África do Sul, da Dinamarca, da Inglaterra e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo. Amém.